E aí, rapaziada, aqui é o Next. E, manos, dessa vez vamos falar sobre Safe Jump, que é uma coisa que, assim, tecnicamente ela é fácil de entender, é uma coisa simples, porém tem muitas vertentes e variáveis de utilidades que ela tem. E nesse vídeo eu vou tentar abrir um pouco a mente de vocês sobre essa mecânica para que vocês possam, enfim, criar jogadas novas, entender jogadas que acontecem nos campeonatos e melhorar a visão de vocês no geral, né? Tentando explicar mais a fundo, de uma forma que acredito eu que ninguém nunca falou. Então, mesmo se você se acha experiente e tudo mais, veja esse vídeo, que eu acho que vai ter coisa que você não sabe ainda, correto? Vai ter bastante partes esse vídeo, eu não sei quão longo ele vai ficar, mas vamos começar falando aos poucos. Eu vou selecionar dois personagens aqui para exemplificar algumas coisas, depois eu vou trocar de personagem para exemplificar outras e a gente vai indo aos poucos, correto? Primeiramente, o que é Safe Jump? Né? A tradução de Safe Jump ela é de pulo seguro. É literalmente pulo seguro. Porém, existem muitas variáveis além disso para as utilidades dela. Então, vamos começar aqui um pouquinho. Então, assim, vamos lá. Por exemplo, eu vou colocar o Johnny aqui para levantar no Shadow Kick, né, que é um wake up mais rápido do jogo, junto com essa joelhada do Shao. Vamos lá, vou pegar um exemplo simples de safe jump que é muito utilizado, né? Que é esse soco no saco do Johnny, correto? Se você, vamos supor que eu termine, vamos colocar o Shao aqui para ele dar o wake up dessa. Ó, ele vai, quando ele levantar, ele vai levantar dando a joelhada, certo? Se eu fizer um golpe que não tem muita vantagem na hora de derrubar, vamos supor, sei lá, eu dou um D2 e eu vou querer pular pra cima do cara. Eu vou tomar esse golpe aqui, correto? Eu não vou poder fazer nada. Aí eu vou terminar no Shadow Kick e vou pular pra cima do cara. Entendeu? Eu vou. Só toma cuidado com alguns golpes que tem cross, porque eu vou dar um exemplo. Esse golpe aqui, se você pular cross, a máquina não faz nada, ó. Ela meio que buga, porque inverte os comandos bem na hora e ela não faz nada, entendeu? Mas, se você tá vendo que eu não consigo bater, que eu vou tomar esse golpe, correto? Eu não consigo nem sequer chegar a defender. Agora, por exemplo, esse soco no saco do Johnny, eu já consigo defender bonitinho. Isso aqui por si só já é um safe jump, já é uma maneira de safe jump, correto? Porém, o quão plus esse safe jump é e o que recursos o seu personagem tem vai mudar muitas coisas em relação à utilidade dele, correto? Então vamos começar. Primeiramente, Safe Jump não tem um frame exato, porque os personagens têm diferença nos frames de pulo. É uma leve diferença. Normalmente os pulos variam entre 35 e 36 frames, correto? E normalmente o pulo diagonal tem exatamente 2 frames a mais do que o pulo neutro. Tá? Eu não sei se existe uma exceção nesse jogo, mas acredito que todos são assim. O pulo diagonal tem 2 frames a mais que o pulo neutro. Porém, o seu personagem pode ser que, por exemplo, se o pulo neutro tiver 35 frames, o diagonal vai ter ali 37. Se o pulo neutro tiver 34, o diagonal vai ter ali 36, correto? Então, assim, o que eu posso, como eu vou usar para exemplificar? Eu vou pegar um exemplo bem simples. Ó, os dois têm o Wake Armor de 10 frames, né? O Johnny tem o Shadow Kick e o Shao tem a joelhada, correto? Eu vou usar aqui uma maneira bem simples de exemplificar. Ó, eu vou deixar o Tremor assim e vou fazer ele tacar essa rodinha pegando no primeiro frame ativo, fica exatamente mais 40, né? Do outro lado, a mesma coisa, mais 40, correto? Eu estou mostrando os dois porque se eu fizer, por exemplo, esse daqui, no Shao fica mais 43. E no Johnny fica mais 42. Então tomem cuidado, tá bom? Mas isso aqui inclusive nem devia estar acontecendo, mas tudo bem. Vamos pegar isso aqui, por exemplo, para ficar mais 40. A melhor maneira que eu posso exemplificar para mostrar que os personagens têm tempos de pulos diferentes é essa, correto? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu tô de Johnny, eu vou colocar pro Shao, fazer aqui. Ó, o Shao sempre ele vai levantar nesse Armor aqui, correto? Se eu fizer o golpe mais 40, pular e abaixar, eu consigo sair. É mais 40, é um pulo, eu só tô abaixando. E é 10 frames também, correto? Agora, se eu fizer o contrário, do qual o Johnny vai levantar no Shadow Kick, também é mais 40 e eu pular, ó, eu não consigo abaixar. Ele me pega no ar já. Eu não consigo nem sequer defender. Eu vou colocar aqui registro de botões. E que eu vou pular, eu vou abaixar defendendo.
Eu não consigo fazer nada. Correto? Então, isso aqui você já tem a prova de que cada personagem vai ter uma leve diferença nos frames de pulo. E é bom você saber qual que é o do seu personagem, caso você queira montar alguns setups desse tipo. E isso te deixa é bom que isso te deixa ciente de que às vezes um setup que é mais 40 com um personagem vai funcionar contra certas funções que um mais 40 com outro personagem não vai funcionar por causa dessa pequena diferença de golpe. Correto? Então beleza, temos isso ciente. Agora vamos aprofundar um pouco mais e colocar essa mecânica em prática. Vamos lá. O Safe Jump, por que ele virou tão meta, né, no Mortal Kombat 1? Principalmente porque 99% dos armors tem apenas um hit de armor. Correto? Eu sei que existem as exceções como Havoc e Ashra, inclusive Ashra é uma espécie de armor fake que eu já vou explicar, mas tudo bem. Mas é porque o Safe Jump nesse jogo ele é muito meta, principalmente por causa dos dois hits de arma. Por quê? Vamos lá. Bom, então vamos lá, rapaziada. Seguinte, nem todo mundo tem strings rápidas nesse jogo, correto? Então, por exemplo, ó, o Ermac, ele é um que tem. Ele tem esse 1-2. Ele vai quebrar muitos armors, correto? Ó, o Noob ele vai dar esse golpe aqui. Se eu fizer um golpe mais lento, ele vai me pegar. Porém, se eu fizer uma string mais rápida, eu vou cortar o armor dele. Correto? Porque o armor dele não é muito rápido, tem 18 frames. Correto? Por outro lado, o Noob, ele não tem golpe muito rápido. Você vê que o E-Cap do Ermac é mais longo ainda, são 19 frames. Porém, ele não consegue quebrar, correto? Com strings normais, ele não consegue. É aí que a gente vai começar a entrar o Safe Jump. O Safe Jump ele é uma maneira universal de adicionar uma string rápida para o seu personagem. Calma, tem outras funções, eu já vou explicar, mas isso é uma das funções dele, correto? Tendo Safe Jump, você vai ter sempre, entre aspas, uma string rápida, que é a combinação do Jump In com o seu soco, correto? Então, por exemplo, o Noob, você faz ali um Safe Jump com ele, entendeu? Eu consegui quebrar o armor do Ermac, porque apesar de eu não ter uma string rápida, eu consegui combinar o jumping com a string e fazer uma sequência rápida de dois golpes. Correto? Então, uma das funções do porquê ele é meta é isso. Ele tira muitos wake ups. Espera que eu errei. Por isso que muitos noobs terminam um combo assim, em vez de terminar no teleporte ou terminar nisso daqui. Correto? Isso aqui também vai dar um safe jump. Correto? Então, uma das funções é essa. Você combina dois golpes e ele é tão meta por isso, porque você força o seu oponente a não poder fazer armor. E se ele quiser não tomar esse safe jump, ele vai ser obrigado a fazer o quê? A dar um delay. Mas dando delay, ele não consegue cancelar no ECAP. E outra coisa, o safe jump ele ajuda a ser um OS, né, um option select, porque o jumping ele não vai fazer a string se pegar no vento, entendeu? Se não acertar o cara, ele não vai fazer string. Eu tô fazendo ali o golpe que vai fazer string, porém, se não fizer o golpe, ele não vai fazer string. E você consegue reagir, mandar um médio logo depois, etc. Entendeu? Então, isso é uma das funções, quebrar armor. Você consegue garantir o seu meet, que é o golpe, né? Você vai, você na real consegue garantir o seu woke, que é a sua pressão após finalizar um combo, né? Quando com um cara derrubado no chão, você consegue garantir o seu ult com as variações de recap do cara sem ficar com medo de tomar um armor, entendeu? Fora que, se ele usa, por exemplo, um invencível, vamos pegar, por exemplo, esse negócio da Janet aqui, né? Você também consegue, você também consegue punir isso, entendeu? Você não vai ficar à mercê de, tipo, de ter que usar um golpe que pega muito longe ou esperar, entendeu? E poder tomar um armor. Então você consegue cobrir essas duas opções com isso daqui tranquilamente, correto? Então isso é uma das opções do Safe Jump, você combinar dois golpes rápidos, afinal todos os personagens do jogo têm uma voadora e todos os personagens do jogo, com exceção do Quan Chi, tem 7 frames. No caso um golpe rápido seja 7 frames ou 8 frames e você vai conseguir fazer uma boa combinação, né, de golpes para poder quebrar uma armadura na maioria das vezes. E claro que existem armaduras de diferentes velocidades, né? Que é, por exemplo, o caso do Johnny. Com o Johnny e o Shao, você tem que ter um safe jump perfeito, correto? Você tem que ter um frame de safe jump perfeito para conseguir quebrar a armadura deles, porque é muito rápido, são apenas 10 frames. Mas é para isso, isso é uma das utilidades do safe jump, correto?
Outra utilidade de Safe Jump. Você consegue fazer um golpe alto não ser arriscado no seu Oki. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a Cyrax, ela tem, para quem não sabe, né, a Cyrax ela tem essa string aérea, né, aqui com 3, 4. E todas as strings aéreas com chute no jogo, por algum motivo, elas cancelam um block, tá? Normal, eu só tô fazendo 3, 4 direto. Eu não tô fazendo 3 depois apertando 4. Eu tô fazendo 3, 4 direto. Ela já cancela isso on block. O que acontece? É muito complicado você vai lá e derruba o cara, por exemplo, né? E você vai lá e faz isso aqui para ficar plus. É arriscado, porque ela não vai poder cancelar em nada depois e é um golpe alto, né? Se o oponente pegar e abaixar, você pode ser punido, correto? Então, o safe jump, ele serve para você prender o oponente nessas situações. Então, eu vou deixar aqui de exemplo. Vamos supor, você tá com a Cyrax, você vai lá e acertou o armor dela. Tá vendo que ele fica mais 43? É bem plus. Ela consegue fazer isso aqui e pular e usar o 4. Se pegar um hit, ela consegue fazer, né? Isso aqui, direto, correto? Mas vamos fazer só ela fazer o 3, 4. Ó, então, ó, aí, por existir esse frame que você adiciona antes de um golpe alto, você faz ele dar jail. Então, ó, ela vai abaixar se eu errar, correto? Mas eu fazendo o safe jump bonitinho, olha o que acontece. Estão vendo? Ela não... Ó, ele não consegue abaixar, dá jail. Isso aqui prende ele. E se ele der delay, o golpe simplesmente não vai sair. Vai sair só o chute e eu vou estar tranquilamente plus aqui. E aí, com isso, começa a se entrar alguns mind games que ela pode aplicar. Porque ela pode, por exemplo, fazer isso aqui, segurar e aí dar um grab, entendeu? Nesse caso abaixou porque a máquina tá abaixando sempre, né? Mas, por exemplo, pô, aí o oponente começa a sempre a defender por causa do medo desse golpe aqui, correto? Aí você começa a abaixar e dar um grab e mandar um camel pra combar e etc, entendeu? Porque ela pode fazer isso e cancelar, você pode baitar, fazer isso e mandar a rasteirinha, entendeu? E você começa a aplicar mind games em cima do safe jump. Então, vocês entenderam uma das outras funções dele? Outra coisa, posso dar de exemplo a Nitara também, correto? A Nitara, por exemplo, você vai derrubar lá o cara e você fica com medo de ficar dando um meet com isso daqui para ficar plus também. Mesmo esquema, novamente. Lembrando que, novamente, isso aqui é um golpe alto, né? Ó, ela não consegue. Porém, com o safe jump, você consegue fazer isso. Eu vou colocar de novo aqui automática abaixar, ó. Se eu começar direto com golpe alto, não vai pegar, correto? Porém, se eu for fazer um safe jump, ó, deu jail e eu tô aqui plus, bonitinho, perfeitinho, correto? Então, isso é uma forma de você adicionar frames para você prender o seu oponente num golpe que seria arriscado, correto? Para você conseguir construir uma vantagem em cima disso. Então, lembrando que plus frames não é só para você chegar, ficar plus e ir para cima igual maluco. Você pode usar os plus frames para ter uma vantagem de movimentação. Você pode fazer, por exemplo, aqui assim, ó. Você pode treinar para aqui, por exemplo, ó, se pegar, você manda o launcher, ó, por enquanto não tá pegando. Ó, se pegar, você vai mandar o launcher bonitinho, correto? E se não pegar, você mantém os plus frames, onde se o oponente defender, você pode usar de vantagem. Você pode dar um backdash e ver se ele vai whiffar um poke, aí você pune um poke com um médio, entendeu? Você pode tentar, quando o oponente, por exemplo, sei lá, o oponente está pulando muito isso, você tem mais tempo para espaçar e dar um antiaéreo, entendeu? Você pode usar os plus frames para vantagem de movimentação também, mas isso aí vai ficar para outro vídeo, vamos focar na parte do safe jump, correto? Então, uma das outras utilidades dele é você adicionar frames a um golpe que seria arriscado para você conseguir usar ele com mais solidez, correto? Sem ter que se arriscar em usar ele no meet e acabar tomando um microduck do cara baixar e punir o seu golpe, correto? Então, isso é uma das utilidades. Vamos lá, rapaziada. Outra utilidade para o Safe Jump. Por exemplo. Ah, só uma coisa, tá? Não utilize a máquina como parâmetro. Tipo assim, vou deixar ela para fazer o bloqueio perfeito para testar se tem gap para up block. Não faz isso. O up block. Porque é o seguinte. Se eu colocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo. Deixa eu colocar o Shao sem machado. Machado, correto? Ó, eu vou ficar de Kung Lao, correto?
Se eu colocar o Shao pra fazer isso daqui, tá? Ó, eu não vou conseguir dar up block de jeito nenhum, tá? Isso aqui é um safe jump contra up block, correto? Inclusive, se eu não me engano, vai até quebrar o armor do Kung Lao junto, isso, correto? Então, eu não consigo. Porém, se eu colocar a máquina pra fazer o up block, não importa, tá? Não importa, simplesmente não importa. Aqui. Ela sempre, não interessa o nível da não gap de up block, ela sempre vai fazer up block. Então eu vou acertar aqui, vou fazer ela fazer o bloqueio superior. Ó, ela sempre vai conseguir fazer up block, tá? Não importa se não existe gap, a máquina por algum motivo ela consegue fazer o up block, cara. Então eu vou até diminuir a gap o máximo possível aqui para não falar que tô errando. Ó, olha isso. Não, mas aí nesse caso é compreensível. Ó. Ó, vocês viram? Ela sempre consegue fazer. Então não utilizem esse bloqueio superior da máquina como parâmetro, correto? Você tem que testar. Você tem que literalmente usar contra você o seu próprio setup, tá bom? Qual que é uma das utilidades? Seguinte, vamos supor, você tá lá de Shao Kahn, né? Aí você derrubou o oponente. Você fica com medo de arriscar esse aqui, porque se você fizer isso e o oponente der o atraso no levantamento, você pode ser punido, correto? E você fica com medo de fazer isso no recap, porque você teria que fazer num tempo muito certinho para não tomar o up block, correto? Para não ter essa gap. E se você fizer nesse tempo para não ter a gap, o oponente der o delay, você vai acabar tomando uma punição ali, né? Então, o que você faz? Você cria esses frames para que não tenha gap. Você vai pular em cima do cara e fazer, por exemplo, esse overhead, ou você vai pular e fazer esse low, e você usa isso para não ter a gap de up block, correto? No caso, aí o overhead vai ser um risco a mais para o seu adversário, correto? Aí você pode variar com esse daqui também. Então, você usa isso para não ter gap entre esses golpes, ou às vezes no máximo uma gap para armor, mas não uma gap para up block. Entendeu? Então, dependendo da velocidade do overhead, claro. Então, você tá, por exemplo, ali acertou isso aqui, você usa esse safe jump, lembrando que esse overhead só vai sair, né, se o adversário defender, né, se o adversário atrasar, não vai sair nada, aí você consegue bater depois e fazer uma disputa de turno ali, correto? E então essa é uma das outras utilidades, né? Você usar esse negócio de criar frames antes do seu golpe, você também usa ele para coisas como esses tipos de mix-ups, correto? Por isso que normalmente a gente vê o Shao Kahn fazendo um combão, aí termina o combo assim. É para ter o safe jump bonitinho, correto? Então, isso é uma das outras utilidades dele. Outra coisa que também é útil para o Shao Kahn. A gente sabe que o Shao Kahn ele é um personagem que praticamente não tem médio, correto? Ele vai ter ali ele vai ter esse low que não confirma para nada, e ele vai ter, deixa eu até voltar para cá. Ele vai ter esse médio que também não confirma para nada, a menos que você tenha um camel que tem um autoconfirme, etc. O que é a utilidade também? O safe jump ele indiretamente ele adiciona um médio pro seu personagem. Então, sempre que você faz safe jump, você vai cair assim, você vai ter um médio, que é um golpe onde o personagem não pode se abaixar, em vez de você ter que ficar se arriscando de fazer mid com alto ou de fazer um médio que não tenha recompensa, você força o oponente a sempre, por exemplo, querer dar um delay. Aí quando ele começa a dar muito delay, você começa a abusar desse mind game e aí você consegue, por exemplo, fazer uma string e pegar tipo do segundo hit pra frente nele, entendeu? Ou você consegue armar um setup baseando no delay dele. Então e só de você forçar ele a dar delay, você já não vai ter medo de um wake up armor. Então tem muitas utilidades isso daqui, principalmente para um personagem que não tem uma boa string média, correto? E vamos lá para a última utilidade geral, né? Fora que eu vou explicar ainda sobre a questão do armor da Asha e a questão de frames perfeitos, né? De safe jump, vamos falar assim. Vamos explicar um pouco sobre uma das funcionalidades que o safe jump pode ter. Eu vou inclusive voltar para a Nitara para exemplificar isso melhor. Além do safe jump ter essas utilidades, a gente precisa lembrar que ele é o quê? Ele é um golpe overhead, ou seja, ele também serve para você criar situações de mix-ups. Então eu vou dar um exemplo aqui, primeiramente com a Nitara e depois com o Ermac.
correto? Por exemplo, a Nitara, uma dupla que é muito utilizada dela é a Sonya. A gente sabe que a Sonya tem esse golpe aqui, que é um overhead, correto? O que você pode fazer? Você caiu, vamos supor, você caiu ali com um cara, você fez ali um safe jumpzinho e tal. Aí você cai assim. Que utilidades que ela vai ter? Você pode, por exemplo, cair assim e fazer um overhead, overhead. E você pode também cair assim e fazer um overhead low, correto? Então, apesar de que esse daqui em específico, ele é assim, você tem fuzzy guard nele, você entende que é uma forma de variar a defesa do seu adversário e você vai estar safe nas duas opções? É uma opção extra que você vai ter? Então, é uma opção que ela tem. Então, por exemplo, você faz um, vamos supor, deixa eu colocar aqui para ir pro meio da tela. E detalhe que isso aqui pega delay e backup também, tá? Então você faz uma conversão aqui de Nitara. Aí você vai ter isso aqui e você vai voltar para esse ciclo. Você pode fazer isso. Ou você pode, por exemplo, pegar e fazer isso. E você vai voltar para a mesma exata situação. Entendeu? Então é uma das opções que você vai ter usando esse personagem. Com o Ermac eu posso fazer algo parecido também. Com o Ermac, por exemplo, você faz ali. Normalmente a gente usa muito o TP, né? Pra dar um safe jump pra ele em alguns golpes. Vou dar um exemplo quando você tá usando o Janet. Ele dá um safe jump. Você pode cair pra baitar armor fazendo assim mesmo, né? Se der um armor, você vai ver que. Opa, se der um armor, você vai ver que ele vai quebrar. Tá vendo? E aí, quando você condiciona o oponente a não dar armor, por exemplo, o que você pode começar a fazer? Overhead, voo overhead direto ou overhead low, correto? Lembrando que esse overhead, voo overhead, ele pega o cara quando o cara tá dando delay também, correto? Então é uma forma de você garantir esse oak. Porém, ele vai tomar armor, né, aqui por não ser golpes tão rápido quanto cair no 1-2 direto. Então você consegue mixar a defesa do seu oponente. Esse aqui no caso é um 50-50 verdadeiro isso aqui, tá? Esse aqui não tem fuzz, isso aqui é boa sorte pra você conseguir defender. Mas obviamente você pode avaliar risco e recompensa, porque o overhead dá mais risco, enfim. E também, por ser overhead, você pode usar, por exemplo, personagens igual esse nosso queridinho aqui do Tremor. Você consegue fazer nossos famosos Heart Block, né? Então você consegue, por exemplo, você faz ali um safe jump. Aí você consegue, por exemplo, fazer um Heart Block, tacando o pulo com o Tremor Low ao mesmo tempo, entendeu? Então você consegue fazer coisas desse tipo, entendeu? Você consegue fazer essas opções de mix-up para você conseguir abrir a defesa do cara, justamente porque às vezes o personagem não tem um overhead propriamente dito para você combinar esse tipo de coisa, mas você tem o jumping, que ele vai servir para ser essa função de overhead que seu personagem não tem. Então, o safe jump ele é muito útil por causa disso, correto? E claro, né, novamente ele virou esse meta absurdo que ele é no MK1. O principal motivo foi por causa desse negócio dos armors, né? O safe jump antigamente num MKX e principalmente no MK11, ele não era a coisa mais útil do mundo porque ele sofria muitos mind games contra quem estava fazendo safe jump também, por causa do Cima 2, Cima 3, Flawless Block. O Cima 2 e Cima 3 eles eram o Cima 2 ele era invencível ao wake up, a golpes aéreos, né? Então, o Safe Jump, ele hoje, ele é muito mais mind games a favor de quem faz do que um jogo neutro de mind games a favor e contra, etc. Entendeu? Então, ele virou muito meta no MK1 por causa disso, e essas outras utilidades que sempre existiram, agora ficam ainda mais úteis por causa da questão que existe o upblock, então existem coisas que que oferecem mais risco para você, então é muito bom existir essa função. O Homelander também consegue, por exemplo, fazer um safe jump, dar o jumping, cancelar no voo e fazer um outro overhead, então é muito útil você fazer esse tipo de coisa sempre, né? A gente sabe que o T-1000 ele consegue fazer o jumping e dar aquela bolha assim de metal que consegue combar o cara, enfim, são muitas opções, correto? Lembrando que o Safe Jump ele tem várias funções, ele tem várias variedades. Então, por exemplo, o T-1000 ele tem um Safe Jump mais 48, mais 38, desculpa, que se ele fizer, se ele for tomar um wake up, ele vai tomar, entendeu? Ele não consegue quebrar basicamente nenhum armor com isso,
correto? Muito menos um armor rápido igual o do Johnny. Porém, ele é um safe jump do qual ele não toma up block. Então, se o oponente está sem barra, ele é um safe jump como qualquer outro. Ele não toma up block e ele ainda faz esse OS aqui, né? Pra quem não sabe, se essa string, se pegar on block, ele consegue cancelar nisso daqui e dá, tudo isso aqui dá jail, no caso, essa aqui dá jail, né? Isso aqui não dá porque essa própria string tem gap, mas isso aqui dá jail, ele consegue confirmar em combo. E se isso aqui pega um hit, vai sair string aérea, entendeu? E esse aqui é um safe jump que ele é um safe jump anti-up block, apenas isso. Ele não vai quebrar nenhuma armadura. Então ele é um safe jump que, de certa forma, oferece menos risco, correto? Porém, a gente sabe que alguns jogadores com ele gostam de fazer essa misturinha bem bem malvada, né? Fazendo essa piada bosta, que é você fazer isso aqui com o Mavado vindo de baixo, que aí ele vai quebrar qualquer armadura, porque vai ser 2 hits ao mesmo tempo. O Mavado vai deixar o cara em pé de novo e ele vai ainda conseguir combar com isso aqui, correto? Então é uma opção muito forte que ele consegue fazer com isso. E junto com isso a gente também tem um safe jump, que é o que a gente meio que chama de safe jump perfeito. Qual que seria o safe jump perfeito? É aquele frame onde o seu personagem, se tiver um frame a mais, o jumping já não consegue pegar ele. O jumping vai whiffar e o seu oponente não vai tomar. E ele cai no frame perfeito onde ele vai quebrar, inclusive, armors como o do Johnny Cage. E eu vou mostrar um exatamente agora. A gente tem aqui, por exemplo, o Havoc, que ele é um dos personagens que tem safe jump perfeito para golpes diagonais, que é utilizando esse golpe aqui. Então, ele é um dos que consegue quebrar, tem uma facilidade maior em lidar, inclusive com esse arma do Johnny Cage, porque é simples, é só você fazer esse golpe, pular para outro lado e cair certinho. Não tem que você não tem que esperar um pouquinho, que pular no tempo exato, é só você fazer que ele é muito automático, esse safe jump. E o Havoc é mais um do que você pode criar mind games, né? Porque você pode, por exemplo, assim, você fez o safe jump, você pode cair e fazer isso daqui, né? Que vai ser um overhead, correto? E você consegue deixar ele quase safe, inclusive, se você fizer bem pertinho do chão, tá bom? Ainda assim é unsafe, mas é perigoso. E com barra a gente sabe que ele é um golpe launcher, então, por exemplo, você tomou isso aqui, você vai tomar full combo. Correto? E você também, além de cair com esse overhead, você consegue cair com esse overhead low, correto? Que é um mix-up que ele vai criar também. E assim, boa sorte, né, para esse boneco. Esse aqui também é um safe jump, mas já não é um safe jump perfeito, igual o outro, para a frame data do Havoc, correto? Então, isso é uma das... por isso que o safe jump tem variáveis. Não existe quantos frames é um safe jump? Cara, depende. Existe uma média que normalmente gira em torno de mais 40, a gente dá aquela arredondada, né? A gente sabe que um golpe mais 12 não vai ser um safe jump. Mas agora, por exemplo, o Erma que ele consegue fazer um safe jump com mais 32, mais 33, porque ele consegue usar aquele voo dele com barra, ele consegue pular e fazer o voo na hora e já cair em cima do cara e com ele é um safe jump. A Nitara consegue fazer com menos frames também, porque ela consegue já descer no voo, mas no geral todo mundo que precisa dar um pulo completo, assim, tudo, vai gerar em torno de mais 40. Alguns você já consegue fazer um safe jump com mais 38 e mais 39 para funções que são menores para menos funções. E você consegue fazer um safe jump perfeito estando mais 45, mais 46, alguns mais 44, entendeu? O Noob eu mostrei no vídeo dele antes daquela mudança no F3, que o frame perfeito do Noob era mais 45 para pulo neutro e mais 47 para pulo diagonal, mas tem essa variedade. Então estudem os seus personagens para testar isso, correto? E eu espero que isso tenha ampliado um pouco, né, a visão de vocês sobre o safe jump. E agora eu vou mostrar só rapidinho sobre o detalhe do armor da Ashura, porque eu vejo um monte de gente chorando para esse armor e ele não é aquela coisa tão verdadeira assim. Então, rapaziada, para quem chora muito pro armor da Ashura, deixa eu explicar uma coisinha. Vamos lá. O armor da Ashura, ele é um armor que depende de quantos hits você dá. Então, eu vou pegar um exemplo. Se eu tô aqui com a Cyrax, eu derrubo e faço F2 direto, vai pegar no armor todos os hits. Tá vendo? Nossa, então é inquebrável esse armor.
Porém, esse Armor, ele tem uma coisinha. Se você atrasar, ele não vai pegar o Armor. Tá vendo? Forçando você a fazer o quê? A fazer mais cedo esse golpe, terminando mais perto e podendo ser punível se o oponente defender, porque você vai ter que terminar mais cedo e você fica menos 23 de perto, em vez de ficar mais longe, correto? Então, ele é um Armor, digamos assim, ele é um Armor com Mind Games inclusos nele. Por isso que não dá pra falar que a Asha, por exemplo, ela sai do setup da Cyrax, entendeu? Outra coisa, não é acertou um hit ele ganha Armor infinito, não é isso. Eu posso dar um exemplo aqui? Se liguem. Eu vou fazer o Safe Jump da Cyrax lá que eu mostrei pra vocês. Eu vou fazer o Safe Jump da Cyrax e vou segurar um pouco o botão. Tá vendo? Pegou o primeiro hit no Armor porque pegou bem cedo, mas pelo atraso ele me catou. Entendeu? Aí isso gera mais games, claro, porque se eu fizer rapidão, vai catar. Mas aí, obviamente, ela pode pular e não fazer nada e só esperar eu me matar ali. Então, vocês entenderam que é um risco-recompensa esse armor dela. Então, existe counter pra esse armor da Cyrax, da Ashra. Se você tá tomando, tá com um adversário de Ashra que vive levantando no armor, espera um pouquinho e bate na hora certa, que ele não vai ter. E você vai forçar ele a finalizar o armor antes, senão ele vai acabar sendo punido todas as vezes, correto? E detalhes, não esquece que se ele finalizar o armor antes, você vai tomar pouco dano, no geral. Então, o risco-recompensa é sempre a seu favor, correto? Então, enfim, é uma das coisas para quem achava que esse armor era o anti-safe jump, ou enfim, o anti-Cyrax. Calma aí, calma um pouquinho que existe mind game no meio, correto? Então, rapaziada, eu acho que é isso. Cara, falei muita coisa, deve ter ficado até bem confuso, mas eu espero que tenha dado pra vocês entenderem, tenha ficado didático o suficiente. E é isso, mano, espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e é nóis.